Glória a Deus. Livro dos Salmos de número 137. Você que trouxe Bíblia, faça menção conosco. Salmos de número 137. Eu quero louvar a Deus, externar a minha gratidão ao Deus Todo-Poderoso por Ele conceder mais uma oportunidade para todos nós estarmos aqui reunidos para mais uma vez exaltar o nome do Senhor, que é merecedor de toda a nossa adoração. Que Deus possa abençoar esse ministério 100 vezes mais. Que Deus abençoe hoje a igreja, o pastor Gilberto. Em nome de Jesus, prazer conhecê-lo. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua família, a tua parentela. E também não posso deixar de louvar a Deus pela vida, né? Meu amigo, meu irmão Carlos, que de bom coração foi buscar-nos ali. Que Deus possa abençoá-lo, ele, a sua digna e sua esposa, e a sua família, em nome de Jesus. Salmos de número 137. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que tem como epígrafe ou como título: Saudades da Pátria. E diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Você pode assentar glorificando a Deus. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nesse dia de festa, primeiro dia da festa, até domingo tem muita coisa boa chegando aí, mas o Senhor nos trouxe aqui nesse dia de quarta-feira, nesta abertura, para poder transmitir uma mensagem séria ao coração da igreja. Quando eu recebi o convite para poder estar aqui com os irmãos, eu confesso à igreja que eu, orando a Deus e tendo um momento de particularidade com Deus, eu pedi para Deus para que Ele me desse uma palavra, mas que fosse uma mensagem que viesse impactar nossas vidas, uma mensagem que nós ouviremos. E eu tenho tanta certeza no Deus que eu sirvo, que eu acredito que pelo menos todos que estão aqui nunca mais esquecerá do recado que Deus há de transmitir ao nosso coração nesse lugar. Amém. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 137, nós estamos diante de um Salmos que relata a história da nação de Israel. E pelo que diz essa história que nós ora acabamos de ler, foi um episódio triste, foi uma época de calamidade, foi uma época de grande tristeza que havia tomado conta da nação de Israel. Quando nós abrimos as nossas Bíblias e como leitores da Bíblia nós começamos a prestar atenção no que Deus fala conosco, nós vamos perceber que Deus, quando queria tratar com o seu povo, quando Deus queria ter uma direção e quando Deus queria ter um encontro com a sua igreja, a Bíblia Sagrada diz que todos os dias a presença de Deus era com o seu povo, mas devido ao pensamento negativo e devido à rebeldia da nação de Israel, a Bíblia
ser bem categórica quando diz que muitas das vezes Deus, ele se retirava do meio do seu povo. Quando nós começamos a meditar e a estudar acerca do cativeiro, do sofrimento da nação de Israel, nós vamos perceber que Israel, ele passou por muitos cativeiros. A nação de Deus, a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó, a nação eleita, escolhida a dedo por Deus, por muitas das vezes passou pelo cativeiro. E cativeiros esses que sacrificaram a todo o seu povo, porque a Bíblia diz que quando Deus abria a mão para o seu povo, a nação de Israel virava as costas para Deus, batia logo o sentimento de rebeldia contra Deus, e logo que o povo recebia a vitória, e logo que o povo recebia tudo da mão de Deus, ao invés do povo ficar firme com Deus, ao invés do povo ficar em contato com Deus, a Bíblia diz que a nação de Israel muitas das vezes virava as costas para Deus, e Deus, ele permitia que a nação do inimigo viesse e aprisionasse a nação de Israel. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Juízes, logo você vai descobrir e vai entender o que eu quero pregar nessa noite. Quando das vezes a Bíblia diz que a nação de Deus virava as costas para o Senhor, pecava contra Deus, e logo que o povo pecava contra Deus, a Bíblia diz que Deus, ele ficava triste com o seu povo e logo os entregava na mão do inimigo, porque se tem uma coisa que afasta Deus do meio do povo é o pecado. Aonde tem pecado, Deus está longe, e a Bíblia diz que Deus, ele permitia. Mas quando a nação de Israel passava pelos cativeiros, Deus é tão longânimo, tão misericordioso, que quando o povo clamava a Deus, adorava o Senhor, Deus, ele tinha misericórdia e tinha compaixão do seu povo, e logo Deus resgatava o seu povo da mão do adversário. Mas quando eu falo acerca de cativeiro, eu só quero nessa noite, nesse tempo que me resta, falar acerca de dois grandes cativeiros que a nação de Israel passou. O primeiro maior cativeiro de toda a história da Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, está escrito lá no livro do Êxodo, quando a Bíblia Sagrada diz que Faraó, ele aprisiona o povo de Deus, e aquele cativeiro durou 430 anos, o povo sofrendo na mão de Faraó. Mas Deus agora, por intervenção divina, Deus, ele levanta um líder chamado Moisés. Moisés vem na autoridade de Deus e vai de encontro com Faraó, e ele luta contra Faraó, tira o povo do cativeiro e vai atravessar o imenso mar. E quando chega de frente no Mar Vermelho, depois de 430 anos, eles estão em pé. E agora havia um grande problema: como escapar, sendo que na frente havia o mar, do lado havia montanhas, e atrás o exército de Faraó, lá na terra do Egito. E quando Moisés se viu diante daquela impossibilidade, a Bíblia diz que ele clama a Deus, e Deus ouve o clamor de Moisés e fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Por quê? Porque a vitória está em marchar. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando as barreiras vêm, Deus queria falar para Moisés: não adianta ficar olhando para o mar. Deus está dizendo: tenha fé, tenha coragem e atravesse esse mar nessa noite. Por mais que você não consiga pela tua pequenez, mas Deus está falando: se tiveres fé, eu
que marche. Irmão, será que eu tenho que parar? Será que essa barreira está dizendo que eu tenho que parar? É claro que não. É aí que você tem que continuar. Glória a Deus. Deus não conta com o crente medroso. Deus não conta com o crente covarde. Um certo dia o anjo apareceu para Gideão, lá no lagar malhando trigo. E lagar não era lugar de malhar trigo, lugar de pisar a uva era o lagar. Mas Gideão está lá no lagar malhando trigo. O anjo do Senhor aparece para ele e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão corajoso, valoroso. Porque no meio do povo ninguém tinha coragem. No meio do povo estava todo mundo entregue ao medo, ao terror, ao pânico. Mas a Bíblia diz que quando Deus, Ele nos envolveu com a sua glória, Ele não nos deu espírito de medo, irmão Carlos. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos deu espírito de fortaleza. Ele nos deu espírito de coragem. Ele nos deu espírito de audácia, o espírito de agilidade. Nessa noite se prepare. Se entrou alguém aqui com medo de alguma coisa, Deus está dizendo: esse medo vai correr nessa noite, porque o espírito de fortaleza está sobre a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O povo sai do maior cativeiro, 430 anos na terra do Egito. E Deus vai guiando o seu povo pelo deserto. Diga para o teu irmão assim: Deus vai te guiar no meio do deserto. Glória a Deus. Ninguém entende deserto. Ninguém entende. Pastor Gilberto, ninguém consegue entender o deserto. Porque deserto é interessante. Pela manhã, em plena 7 horas da manhã, é mais de 50 graus de tanto calor. Muito mais. Mas quando chega a noite, a temperatura cai abaixo de zero, frio terrível. O povo andando pelo deserto 40 anos. Deus guiou seu povo. Olha só, irmão, olha, entenda isso aqui. 40 anos andando pelo deserto, rodeando a terra prometida. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu estou cuidando de vocês. Eu estou sustentando vocês. Eu vou cuidar de vocês com os mínimos detalhes. Nada vai lhe faltar. O povo dizia para Moisés: Moisés, nós estamos no deserto. O que tem? Nós estamos com fome, Moisés. E o desejo é comer carne. Quero comer carne. Mas como comer carne no deserto? Naquele tempo não tinha rodízio, não tinha açougue, não tinha nada. E Moisés orou a Deus, e Deus falou assim: Moisés, esse povo quer carne, Moisés, quer, Senhor. Então diga para ele descansar o coração. Por quê? Porque eu vou mandar carne para esse povo comer. Mas como pode? Estamos no deserto. Calma, Moisés, eu sou o dono da vitória. Eu trago à existência aquilo que não existe. Vocês podem estar passando pelo deserto, não tem carne no deserto, mas eu sou Deus que vou mandar aquilo que não tem para o meu povo nessa noite. Deus está dizendo nessa noite que aquilo que você não tem condições de possuir, Deus está trazendo para a tua mão nessa noite. Aquilo que você não consegue tomar posse, Deus está trazendo para a palma da tua mão. Se você acredita nessa mensagem, joga a mão para o alto aí, dá glória para Ele. Aleluia! Oh, labaracéria, comendo maná no deserto. Deus cuidava do seu povo nos mínimos detalhes. Comendo maná. Maná, maná, maná. E a palavra maná no hebraico significa o que é isto? 40 anos o povo comendo maná no deserto. E era todo dia, irmão Carlos, o povo perguntando: o que é isto? O que é isto? O que é isto? No hebraico significa o que é isto, maná. E eu imagino quando o povo pensava comendo e pensando: o que é isto? O que é isto? Eu imagino que o próprio Deus que guiava o povo no deserto lá no céu falava assim: o que é isto? Isto é providência no deserto. Aleluia. Isso é providência no deserto. Eu cuido do meu povo. Não, a Bíblia diz que Deus cuidava tanto do seu povo, cuidava tanto, que o povo crescia. A Bíblia diz que a roupa não
na prova, a dificuldade, o perigo e o grande risco não está quando nós estamos passando pelo problema. Irmão Levi, então onde é que está o problema e o perigo? É depois que recebe o milagre. É depois que recebe a vitória. Sabe por quê? Deixa eu te falar algo aqui. Quando vem a luta, quando vem a prova, todo mundo se achega a Deus. Todo mundo lembra de Deus, não é verdade? Quando vem as perseguições, opa, aleluia, vamos lá para a igreja. Vamos lá para a igreja, porque o pastor vai orar e Deus vai fazer alguma coisa. A doença chegou. Ei, hoje tem culto? Tem. Nós vamos lá na igreja hoje. Por quê? Porque veio um problema. Aí corre para a igreja. Muitos têm Jesus, servem a Ele como uma possibilidade. Mas eu vou para a igreja. Se Jesus fizer isso por mim, não, eu vou adorar Ele. Ei, queridos, Ele fazendo ou não fazendo, adora Ele do mesmo jeito. Jesus operando o milagre ou não operando, nós temos a obrigação de ser gratos e adorar o nome do Senhor. Mas se Deus abrir a porta, eu vou ser mais crente. Trabalhando ou desempregado, eu tenho por obrigação a ser fiel a Deus e ter compromisso com Deus. Irmão, se Deus fizer aquilo por mim, aí eu vou para a igreja, pastor. Eu vou para a igreja todo dia da semana. Hein? Deus está falando, Ele dando a vitória, não dando a vitória. Nós temos a obrigação, sabe por quê? Porque Jesus abriu os braços da cruz do Calvário, morreu por mim, morreu por você. E é por isso que estamos aqui de pé, adorando o nome dEle, porque Ele é merecedor. Se você acredita nessa palavra, levanta a tua mão direita aí e dá glória para o nome dEle. Aleluia! Estamos vivendo uma geração de pessoas que adoram a Deus por interesse. Deus não quer isto. Deus não quer isso. Não, eu estou indo lá. Se alguma coisa mudar, eu vou ser crente. Aí. Não adore Ele por possibilidade. Não adore Ele por barganha, fazendo troca com Deus. Deus sabe quem adora Ele de coração e quem adora por interesse. Deus sabe. Você pode enganar qualquer pessoa, também posso enganar. Mas como enganar um Deus que nos conheceu antes até mesmo de nós nascermos? Ainda quando nós estávamos no ventre materno da nossa mãe, informes ainda, Ele já tinha nos conhecido. Ele falou para Jeremias: ô Jeremias, antes, olha só, presta atenção, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, eu já tinha te santificado. Sabe o que ele queria dizer? Jeremias, antes do seu pai e da sua mãe se conhecerem, e antes da sua mãe ficar grávida, eu já sabia há muito tempo que você já ia nascer. Eu te conheço, Jeremias, ó. Antes de você nascer, eu já te conhecia. Sabe o que Deus quer dizer nessa noite? Eu posso enganar qualquer pessoa, eu não posso enganar pastor, enganar todo mundo. Mas não tem como enganar um Deus que conhece o ser humano por dentro e por fora. Não tem como enganar esse Deus, não tem. Não tem como fazer trocas com Deus. Quando os filisteus ganharam a peleja, escute aqui, eu quero fugir da mensagem. Mas quando os filisteus ganharam a peleja contra Israel, a Bíblia diz que o povo lembrou da Arca da Aliança. Manda trazer a Arca da Aliança lá de Siló. Traga a arca que simboliza a presença de Deus. Por quê? Porque viu que está em aperto. Se estamos em aperto, traga a presença dele que resolve tudo. E Deus olhava para Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. A Bíblia diz que eles se prostituíam na porta do templo, pecando e sangrando a santidade de Deus. Deus olhou para aquilo e você compromisso não quer. Mas quando a coisa aperta, vocês querem a minha presença? De jeito nenhum. Vão passar pelo frio, um aperto. Mas vão aprender que comigo o negócio é compromisso sério. Perderam a
está às portas. Irmão, eu cresci na igreja. Glória a Deus por isso. Quando eu cresci, nasci, meu pai e minha mãe já eram crentes evangélicos. Meu pai é pastor, nasci na igreja, comecei a pregar a palavra de Deus com 13 anos de idade. Tenho 28 anos hoje. Já tem mais 10 anos que eu prego a palavra desde os 13 anos de idade.